compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo. E eu vou tentar trazer um pouquinho do case Electrolux aqui, como a gente vem trabalhando em relação a isso, uma empresa sueca de mais de 100 anos, que traz muito no seu propósito as questões de ESG, sustentabilidade. E eu acho que é interessante comentar, para começar, a amarração da conversa que vem do Voltolini para o Ricardo, para os Ricardos, né? E a Mari também traz aqui, de como esse tema ESG que a gente fala, a gente pode ver ele como oportunidade ou como risco. Quem não trata como oportunidade agora vai tratar como risco depois. Ou seja um risco de mercadológico, demanda de mercado, o Ricardo Voltolini comentou muito bem, seja um risco regulatório, o Ricardo Sonso comentou muito bem, ou sejam riscos de pressão de limites de questão de escassez hídrica, ou o que for. Então, eu acho que esse é um ponto, e eu sou pouco romântico em relação à sustentabilidade, sou honesto com vocês. Existe propósito? Existe. Mas o que vai mudar são essas pressões. A gente vive num mundo capitalista, e eu sei que existem muitos líderes com propósito, mas o que muda e gira a roda vão ser essas pressões. Então, realmente, vejo muito dessa maneira, e eu acho que todos esses recados aqui demonstram um pouco isso. Tentando trazer um pouquinho, como a gente vê, um pouquinho da Electrolux, eu acho que eu quis trazer esse slide muito rápido aqui, porque eu acho que a gente não tem noção, às vezes, do tamanho da companhia. A Electrolux é uma empresa que está em mais de 120 mercados no mundo, maior empresa de eletrodomésticos do mundo, a marca que mais vende eletrodomésticos na América do Sul, hoje, e mais de 60 milhões de produtos vendidos anualmente. Um ponto interessante é que a gente tem uma estimativa que a gente está na casa de mais de 65% dos brasileiros. Ou seja, a gente faz parte da vida de muita gente. O que eu costumo falar é que todo mundo come, todo mundo se veste, pelo menos a maioria das pessoas se veste. Tem pessoas que não gostam muito, mas a gente está na casa da maioria das pessoas e a gente faz parte desse cotidiano das pessoas. Então, eu acho que a gente tem um potencial aí de olhar isso com muito carinho e tentar estimular essa vida mais sustentável, esse hábito mais sustentável. A Electrolux é uma empresa que já é reconhecida como líder da indústria, na sua indústria em sustentabilidade, por diversos índices externos. Participamos de diversos deles. No Dow Jones Sustainability Index, que é um dos principais globalmente, a gente é líder global da nossa indústria. Então, isso demonstra um pouquinho o que eu vou trazer para vocês aqui, como isso é tratado com muita seriedade aqui dentro. A gente trabalha como no Electrolux? A gente tem um framework que a gente fala, eu gosto de falar framework na nossa estratégia de sustentabilidade, porque a gente fala muito internamente que a gente não quer ter uma estratégia de sustentabilidade, a gente quer ter uma estratégia sustentável. E na nossa concepção são coisas completamente diferentes. Você pode ter um modelo de negócio e ter uma estratégia de sustentabilidade acoplada a isso. Ou você tem um modelo de negócio que incorpora no seu planejamento, que foi trazido agora há pouco, essa questão de sustentabilidade, a questão dos critérios de ESG. E aqui acho que é interessante comentar, só não vou passar, obviamente, em cada um deles, mas nesse primeiro pilar, que é o Better Company, é como a gente arruma a nossa casa para poder entregar essa questão dos critérios de ESG, olhando para a gente ser mais eficiente, questão hídrica, reduzir consumo, reduzir geração de resíduos, a gente quer zero aterro em todas as nossas fábricas, e assim por diante. Questões de diversidade e inclusão, a gente considera muito fortemente na nossa operação, direitos humanos e assim por diante. Mas os outros dois pilares, que são, acho que os dois a gente pode gerar mais impacto, estão totalmente relacionados ao nosso produto, ao que a gente entrega para a sociedade e como o nosso produto pode gerar valor na sua entrega. O primeiro pilar, que é o Better Solutions, é como que o produto pode ser mais eficiente em energia, em água, etc. E aqui é um ponto muito interessante quando a gente fala de cadeia de valor, porque aqui a gente tem uma questão e uma correlação muito importante de desenvolvimento com nossos fornecedores para fazer isso. Então, quando a gente fala, vou mostrar daqui a pouquinho nessa linha de cadeia de valor, ali um pouquinho dessa trajetória, mas se você não tiver cada vez mais, a gente fala do ODS 17, colaboração e parcerias, cada vez mais essa visão de parcerias, e eu não falo só intersetorial, mas intrasetorial também, mais difícil vai ficar a gente desenrolar esses problemas que a Mari mostrou muito bem, que são sistêmicos. Um problema ele é muito relacionado com o outro, questão social, questões ambientais e assim por diante. E depois a gente vem para o outro lado aqui, que é o Better Living, que é a funcionalidade no nosso produto. O nosso produto ele ajuda as pessoas a preservarem mais o alimento. Não sei se vocês sabem, mas um dos principais problemas climáticos aí advém, boa parte das questões de gás de efeito estufa, eles vêm do desperdício de alimentos e da composição desses alimentos, a produção e desperdício de alimentos. E a gente faz uma parte importante desse elo dessa cadeia. Então, aqui, a gente tem, já para o outro lado da cadeia, a questão de incentivo e colaboração com o nosso consumidor, para conseguir fazer construir melhor esses hábitos mais sustentáveis. E aqui eu trouxe uma linha muito, muito genérica, mas a questão dessa cadeia de valor, olhando desde o nosso desenvolvimento do produto até o fim de vida dele, a gente tem ações em cada uma dessas frentes. E um ponto muito importante que eu falo é que
sempre tem que ser buscada a coerência de como você trata em toda essa cadeia de valor esse tema de sustentabilidade e os critérios de ESG que a gente coloca. Porque se você não tem essa coerência, existe muito um risco de greenwashing, que a gente fala, né, que o Ricardo Volturino até comentou. Você falar que você tem um produto completamente sustentável, e, na verdade, você tem uma cadeia de fornecimento que tem uma mão de obra análoga escrava. Ou algo nesse sentido, ou uma mão de obra de cadeia de fornecimento ótima e um produto que não entrega isso. Então, tudo isso é muito relevante para ser considerado. E aqui, só trazendo um pouquinho de como a gente também leva a sério a questão de como a gente considera a criação dessa estratégia e dessas nossas ambições. A gente, na Electrolux, a gente faz o que a gente chama de análise de ciclo de vida. Análise de ciclo de vida é você olhar toda a cadeia do seu produto, entender onde que estão os principais impactos na cadeia de produção dele. E aí um ponto que é interessante, que acho que a maioria das pessoas, e vocês, consumidores do produto Electrolux, não devem saber, é que apenas 0,5% do nosso impacto climático está na nossa indústria, na produção. 86% está no uso do produto. Ou seja, está na casa do nosso consumidor. A gente tem que entregar produtos mais eficientes e melhores para esse consumidor. E por isso que a gente investe mais de 3% do faturamento líquido da empresa em inovação focada em sustentabilidade globalmente. E aí um outro ponto é que 5% das nossas emissões, do nosso impacto climático, estão nos materiais. E aqui, até dá para ver aqui, esses materiais a gente tem a questão de, principalmente, plástico e metal. E aí a gente precisa muito dos nossos fornecedores para entregar plástico reciclado, por exemplo, com as nossas especificações técnicas, o que a gente precisa, e entregar aço produzido com menos carbono, né? Então, tem uma questão da demanda dessa cadeia como um todo para entregar essa redução de impacto muito grande. E aí, depois disso, a gente entendendo esses nossos impactos, a gente criou, obviamente, a gente aterrissa aquelas ambições que estão naquele framework, baseadas na ciência que eu trouxe agora, que são essas análises de ciclo de vida, a gente aterrissa em metas concretas que a gente vai desdobrar e criar planos internos para executar isso, né? E aqui eu já trouxe um pouquinho também, não vou bater em cada uma daquelas metas, mas trouxe rapidamente aqui, algumas delas a gente já tem o atingimento parcial dessas metas, as metas que a gente fala de Science-Based Targets, são metas baseadas na ciência, a gente já foi uma das primeiras empresas do mundo a atingir essas metas parcialmente. Então, a gente consegue demonstrar essa coerência do que a gente está construindo. Mas não é tudo flores. Quando a gente fala na parte de plástico reciclado, por exemplo, a gente dobrou o nosso plástico reciclado de 2022 em relação a 2020, plástico reciclado nos produtos. Mas a gente ainda tem um desafio gigantesco na cadeia de produção de plástico reciclado, que não é só na questão de produção e processamento, mas a questão de segregação e separação dos plásticos na cadeia, para poder viabilizar plástico reciclado de qualidade, né? Que não adianta ter plástico reciclado que não tem qualidade técnica para ser aplicado nos nossos produtos. Então, isso também tem desafios gigantescos na cadeia de valor para isso. E aqui eu trouxe rapidamente alguns exemplos do nosso produto. A gente tem desde refrigeradores que fazem o alimento durar mais, a gente reduzindo assim desperdício de alimentos na casa do consumidor, até máquinas de lavar roupas que também desgastam menos as roupas. A cadeia têxtil e a cadeia de alimentação são duas cadeias que têm um impacto gigantesco ambiental. Se a gente conseguir ser um elo nessa cadeia para reduzir esse impacto, a gente com certeza consegue trazer um impacto importante aqui de contribuição e de geração de impacto positivo, e é isso que a gente quer. Eu trouxe até um exemplo aqui, né, 8 a 10% dos gases de aquecimento global vêm de desperdício de alimentos, 4% dos gases vêm da cadeia têxtil, e a gente tem como colaborar nessa situação. Tá? Então, trago aqui também que a gente, nessa parte do consumidor, nossas campanhas vêm indo nessa linha de trazer para o consumidor esse engajamento num hábito mais sustentável. E, por fim, quando o nosso produto já teve todo o seu ciclo de uso, a gente vem também construindo ações muito fortes para logística reversa e destinação final dos produtos. A gente foi a primeira empresa no Brasil a criar um programa de velho pelo novo, que quando a mesma pessoa que entrega o seu produto na sua casa pode levar o seu produto antigo, e ele vai fazer a manufatura reversa, separação dos materiais e reciclagem para voltar para a cadeia produtiva. Então, eu finalizo aqui. Eu queria só trazer essa visão de cadeia de fornecimento, atuação com colaboradores, fim de vida. Estão olhando essa cadeia como um todo. E ainda não falei da nossa manufatura ali, porque eu acho que a gente tem muitas ações ali e daria muito tempo de conversa. Vou deixar só, não sei se o pessoal está com um videozinho preparado, eu trouxe um videozinho nosso de campanha que demonstra esse engajamento que a gente traz com os nossos consumidores, que ele é bem impactante, eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Temos o vídeo aí, pessoal? Consumo desenfreado já foi, né?
história repetindo o look. E repostando o look também. Roupa é pra usar, reusar, cuidar e repostar. Máquina de cuidar Electrolux, com tecnologia Vapor System para remover manchas difíceis. E jatos poderosos para limpar sem desgastar nem desbotar, porque roupa bem cuidada não tem data de validade. Electrolux.